Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, já estamos no 5º dia da novena do Natal. Queremos também hoje dirigir nosso olhar aos textos litúrgicos da Santa Missa e procurar explorar a sua rica mensagem. A oração odierna da coleta que queremos recitar agora é esta. Senhor e Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu vosso Verbo inefável e, como habitação da divindade, foi inundada pela luz do Espírito Santo. Concedei que, a seu exemplo, abracemos humildemente a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, as leituras da Santa Missa de hoje são tiradas do profeta Isaías, do grande arauto do Messias vindouro e do primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Os dois, em modo complementar, nos falam da Virgem que se torna a mãe do Redentor, do povo de Israel. A primeira leitura do capítulo 7 de Isaías nos traz a famosa profecia sobre a virgindade da mãe do Messias e Emanuel. Perante a incredulidade do rei Acas, solenemente o profeta anuncia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ainda acrescenta: e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. O Evangelho de hoje é o da anunciação de São Gabriel à Virgem Maria. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Será em seguida a grande tarefa de São Gabriel introduzir Maria Santíssima no projeto salvífico de Deus, que Deus nela e por meio dela deseja realizar. As mesmas palavras do anjo são capazes de introduzir também a nós no mistério sublime de nossa salvação, que Deus opera, sim, a nosso favor, mas não sem a nossa cooperação. Maria, portanto, é o modelo da escuta da palavra divina. Ela é o modelo perfeito da cooperação da criatura no projeto salvífico de Deus. Queremos, portanto, com atenção ler e procurar entender, sobretudo em relação às nossas próprias vidas, todos os ensinamentos que o anjo nos aqui apresenta. São Gabriel fala numa clareza angelical, iluminada pela luz divina, no qual a sua existência está imersa. Sabe ele sintetizar em poucas frases, mas altamente significativas, o que tão numerosos textos do Antigo Testamento apenas gradualmente conseguiram evidenciar. Prestemos, caríssimos, portanto, atenção às palavras do anjo, carregadas de significado rico e profundo, para evidenciar também perante os nossos olhos e nos fazer entender quem é aquele que está
para chegar. Ou que aquilo que Ele vem fazer também para nós, em nossas vidas. Trata-se da chegada do nosso Salvador, trazendo Ele a nossa salvação. Sigamos assim, passo por passo, as palavras do anjo, conforme a exposição do evangelista. Após que São Gabriel tenha entrado onde Maria Santíssima estava, a saúda em modo sublime. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Diversos estudiosos da Bíblia encontram nestas palavras eco da profecia de Sofonias. Solta gritos de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O Rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Sim, o tempo da espera se completou e o anjo anuncia uma grande alegria, o cumprimento das promessas divinas, a Virgem Santíssima. Como mais tarde o anjo anunciará uma grande alegria aos pastores de Belém. Não acontece isso também em nossas vidas? O tempo da espera não é eterna, infinita. Deus é fiel e cumprirá o que Ele prometeu. Assim que Maria fica perturbada e pensativa com uma saudação tão inconsueta e singular, o mensageiro celeste lhe conforta. Não tenhas medo, Maria. E explicando as palavras cheias de graça, o Senhor está contigo, revela-lhe a sua eleição. Encontraste graça diante de Deus. Isto é apenas o início de uma grandiosa revelação que São Gabriel vem comunicar a Maria. Já no Antigo Testamento, o mesmo arcanjo São Gabriel se comunicava ao profeta Daniel para lhe falar do futuro Messias, o que naquele tempo ainda era realidade distante, uns 6 séculos antes da vinda de Cristo. De fato, agora se tornou realidade próxima, realidade iminente. É a tarefa do anjo, como vimos, de anunciar o fato inaudito de que o momento do cumprimento das promessas divinas tenha chegado. E mais ainda, é ela, a Virgem de Nazaré, a criatura escolhida, para se tornar ela, mãe, a mãe virginal do Messias. Eis que conceberás e darás à luz filho, a quem porás o nome de Jesus. Não será, caríssimos, isto também em nossas vidas, tantas vezes a tarefa do anjo de Deus? Mostrar-nos como a graça salvífica de Jesus está tão próxima ao nosso alcance. Quem é este Jesus de quem o anjo fala? Os hebreus sabiam muito bem o significado deste nome. Deus salva. Assim como o próprio anjo iria esclarecer também, um pouco mais tarde, a São José. Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 21.
embora que este nome não tenha sido de modo tão incomum, é por meio dele que se abre horizonte vastíssimo perante o olhar de Maria. E passa por sua mente uma longa história de apostasia, de infidelidades humanas, de perdição e de desolação. História, porém, não ignorada por Deus, mas respondida passo após passo por Ele. Eu vi a aflição de meu povo, ouvi os seus clamores, eu conheço seus sofrimentos e desci para livrá-lo. O que Deus prometera outrora a Moisés, capítulo 3 do livro do Êxodo, agora em Maria o cumprirá perfeitamente. Durante quantos e quantos séculos o povo eleito esperava ansiosamente o Messias Salvador. E quantas vezes Deus confirmou o seu desígnio salvífico com palavras como estas: Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E confortava o seu povo por meio dos seus profetas, apontando para o dia ardentemente desejado da salvação. Naquele dia, dir-se-á em Jerusalém: Não temas, Sião, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti como herói e salvador. Suprimirei, Deus mesmo fala por meio do seu profeta, os que feriram, tirarei a vergonha que pesa sobre ti. Salvarei os coxos, recolherei os dispersos, farei deles um objeto de louvor e de sua vergonha uma glória para toda a terra. No tempo em que eu vos reconduzir, no tempo em que vos recolher, porque farei de vós um objeto de glória e de louvor entre todos os povos da terra, quando eu tiver realizado a vossa restauração sob os vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias, capítulo 3, 14 até 19. E o anjo prossegue: Lhe porás o nome de Jesus. Ao lembrar estas palavras, ao pronunciar este nome, ecoa no coração da mãe toda a história salvífica do povo eleito, com seus privilégios divinos e sofrimentos humanos, e o papel daquele seu filho em quem todas as escrituras e promessas divinas iriam chegar à sua plena realização. Lhe porás o nome de Jesus. Não é também agora o nosso privilégio de invocar nosso Senhor com este nome? Cada vez que o fazemos, renovando nossa esperança na sua salvação. O anjo não se contenta com esta indicação. O seu anúncio é mais explícito ainda. E cada palavra sua dilata o horizonte do olhar de Maria. Ele será grande, prossegue o anjo. Palavras que se dirigem à serva humilde de Nazaré. Ele que de si mesma podia dizer: Ele olhou a humildade de sua serva. Na sua pobre casa, ainda hoje existente, grande será o seu filho, provindo de uma cidade da qual os israelitas diziam: pode porventura vir coisa boa de Nazaré. Grande será o seu filho, considerado pelos homens apenas o filho do carpinteiro, e nascido na pequena cidade de Belém, de que se teria desprezado se não tivesse a profecia. E tu, Belém,
terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as cidades de Judá. Grande será ele, que na sua paixão se tornou a abominação do mundo e a escória de tantos. Grande será ele, de verdade, perante tanta pretensa grandeza do mundo de então. Herodes queria ser o grande, e mais ainda o César Augusto. Mas a verdadeira grandeza encontramos em Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote, Ele é o grande pastor das almas. Ele é o grande Rei e soberano dos reis dessa terra. Mostra a sua grandeza na capacidade de assumir uma condição de extrema pequenez e fragilidade e de se solidarizar com o menor dos nossos irmãos. E nos encoraja de buscarmos com Ele e como Ele, na pequenez e na humildade assumidos por amor a Ele, a verdadeira grandeza das nossas vidas. Grande será Ele não dentro de categorias humanas, mas dentro de categorias divinas, contempladas pelo próprio anjo. Por isso, Deus, como disse São Paulo, o exaltou e lhe deu um nome acima de todo o nome. O anjo evoca, de fato, uma grandeza não humana, mas divina, não passageira, mas eterna. Então verão, como dirá o evangelista São Mateus, reproduzindo as próprias palavras de Jesus, então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. E será chamado Filho do Altíssimo, prossegue o anjo, e evidencia assim a íntima e mais familiar relação do futuro Filho de Maria com o Deus de Israel. O Filho de Maria será Filho de Deus e o Filho de Deus será o Filho de Maria. O Filho do Altíssimo Deus, que habita em luz inacessível, se faz filho da frágil criatura humana. E a frágil criatura humana é assumida nas esferas sublimes da divindade. Ele será a porta e o caminho pelo qual também nós, filhos indignos e pródigos, seremos instituídos na filiação divina. E o anjo ainda continua, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Deus, que é fiel, cumprirá a promessa dada ao rei Davi. Suscitarei depois de ti a tua posteridade e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim e teu trono está firme para sempre. Estas palavras são confirmadas pelo próprio anjo, ainda pelas palavras seguintes, pronunciadas na presença da Virgem Santíssima. Ele, o Messias, reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Invocando assim uma outra profecia dada ao profeta Daniel. A ele, o Messias e Rei, foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Embora grandioso,
tudo o que o anjo tem revelado até agora. Ainda não termina a sua exposição magnífica sobre o plano de Deus e o seu Messias que está para vir. Perante a pergunta de Maria, como acontecerá isto? O anjo explica: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O mistério da encarnação, caríssimos, a encarnação do Verbo Eterno é obra da Santíssima Trindade, operada pela íntima cooperação entre a onipotência do Pai Celestial, do sopro vivificante do seu Espírito e do próprio Filho enviado à humanidade. E não esqueçamos a última constatação de São Gabriel, quando diz: para Deus nada é impossível. Faz possível que a Virgem se torne mãe, e mãe de Deus. Faz possível um tanto de realidades consideradas impossíveis até então, e um tanto de realidades consideradas impossíveis também em nossas próprias vidas. Caríssimos, se nos queremos tirar uma conclusão de tudo isto, o que vamos dizer? O anjo São Gabriel nos apresenta hoje uma grandiosa visão de conjunto, propriamente angelical, sobre a pessoa e a missão do Messias Salvador, do povo de Israel, mas também nos evidencia quem é Maria neste mesmo plano grandioso de Deus. O anjo evidencia o que mais tarde São Paulo nos iria dizer: todas as promessas de Deus se tornam sim em Jesus. 2 Coríntios 1:20. Nada daquilo que Deus prometeu que não encontre em Cristo a sua realização plena e definitiva. Em Cristo conflui tudo o que Deus anunciou e realizou ao longo de toda a história da humanidade, até aquele momento. Tudo é sombra e profecia perante aquele em quem tudo se iria cumprir. É em Jesus que Deus cumpre todas as suas promessas, plenamente, integralmente e definitivamente. Cristo nosso Senhor, Ele é o verdadeiro pão do céu. Ele é o grande profeta. Ele é a videira verdadeira. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele é o sim em que, como nós falamos, se cumprem todas as promessas de Deus. Toda a longa e sofrida história da humanidade, com seus anseios, gemidos e súplicas, encontra em Jesus sua resposta plena e perfeita por parte do Pai. O acontecimento da encarnação oculta aos olhos do mundo sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu. 1 Coríntios 2:8, realizada na humilde moradia da Virgem de Nazaré, é evidenciada na sua dimensão invisível e eterna, em modo grandioso, pelo anjo de Deus, numa tríplice luz, como sacerdote, rei e profeta. Este Jesus que a Virgem conceberá é, numa verdadeira missão sacerdotal, o Salvador e restaurador do seu povo, o Emmanuel, o Deus conosco, que vincula novamente a criatura ao seu Criador, e o Santo de Deus, capaz de purificar os pecadores e santificar aqueles que acorrem
a Ele. Depois, este Jesus é o Rei prometido com seu reino eterno e universal, que abrange todas as nações, povos e línguas. E afinal, é Ele, o Filho do Altíssimo, que está no seio do Pai, assim que ninguém jamais viu a Deus. É Ele, o único capaz de nos revelar o Deus eterno. Assim, Ele se torna o profeta por excelência, para nos mostrar as coisas que Ele viu e ouviu junto ao Pai. Revelar em modo único as entranhas e o coração de nosso Deus e seu desígnio de inefável amor para com as suas criaturas. Também a São José, o anjo de Deus, introduzirá na grandeza do mistério da encarnação, como mais tarde aos pastores e aos reis magos do Oriente. Peçamos, neste último tempo do Advento, a presença, a companhia, a luz do Santo Anjo, para não ignorarmos o mistério que nestes dias já está tão próximo perante nós. Mistério que não precisamos esperar acontecer, mas mistério que já está ao nosso alcance. Saibamos redescobrir o que já nos é dado em Jesus, na sua Mãe, na Santa Igreja, no auxílio do Santo Anjo. A palavra de Deus que nos fala cada página da Bíblia de Jesus. Voltemo-nos para Maria Santíssima, a cheia de graça e medianeira da graça, para a presença eucarística de Jesus, na qual encontramos todo tesouro espiritual da Santa Igreja. Queremos, caríssimos, silenciar mais um tanto de barulho fora e dentro de nós. Queremos orar e adorar mais e mais nestes dias, para vermos e entendermos que o Natal do Senhor não é uma realidade longínqua ou distante, mas que está aqui, ao nosso alcance, enquanto e na medida que sabemos perceber e abrir-nos perante a graça de Deus oferecida a nós, na presença da Virgem Santíssima, que nos vem trazer Jesus, na presença do anjo que nos aponta para Ele, e no mistério da Santíssima Eucaristia, onde o Filho de Deus atualiza e prolonga o mistério da encarnação, outrora realizada no seio da Virgem Puríssima Maria. Caríssimos, queremos assim prosseguir nestes tempos do Advento e perseverar até o fim, para que também nós possamos contemplar em nossas próprias vidas e na liturgia da Igreja o que outrora Deus, em modo magnífico, realizou em Maria Santíssima e por meio dela. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, com todo o poder e riqueza de sua graça, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém. Louvai a Deus, poderoso Senhor do universo.